Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista nesta terça-feira, 22 de setembro, com a chegada da primavera, né? Que maravilha. A partir de agora, tudo vira flores, eu espero. Vou torcer e vou orar muito para que isso ocorra, que até agora a gente esteve aí vivendo, estamos ainda vivendo um momento muito difícil, o mundo vive um momento muito difícil com essa pandemia, com todos os problemas já existentes, do dia a dia, né? Esse ano foi um ano atípico para o mundo todo, não é só para o brasileiro, não. Para o mundo todo que não contava com isso, ou pelo menos grande parte, 99% da humanidade, não contava que pudéssemos viver cenas, né, que parecem de filme. Eu, no começo, agora não, até a gente vai se acostumando com as coisas, mas no começo da pandemia, eu me peguei vendo Mad Max, né? Vocês lembram de Mad Max? E aquele filme que eu falei, meu Deus, será que a gente vai chegar a isso? O cara de máscara, por causa de contaminação, né? Então, a gente tem que tirar coisas boas de tudo isso que nós estamos vivendo ainda, e é bom que as pessoas tenham em mente que nós devemos tomar muito cuidado. Se Deus quiser, a vacina vai chegar muito em breve, várias estão quase prontas, teremos aí, né, a salvação do mundo com essa vacina, mas tendo em mente que nós temos que tomar muito cuidado até que todos estejam imunizados e depois, né, cultuar aí algumas coisas que nós aprendemos agora, como lavar as mãos. Quem é que dava tanta atenção? Quantos de nós, quantos da população brasileira davam essa atenção a lavar as mãos, né, com frequência, com tanta frequência como fazemos hoje? Eu, às vezes, me pego repetindo isso, né? Uma em cima da outra. Andar com álcool no carro, no bolso, em casa, em todos os lugares. Essas coisas, e usando máscara, essas coisas acho que a gente vai continuar vivendo ainda por algum tempo. E é bom que seja assim, porque outros vírus poderão e deverão, né? As pessoas os cientistas não dizem se vão chegar. É quando vão chegar outros vírus que podem fazer o mesmo efeito que esse agora. Mas, de qualquer forma, para todos vocês, uma ótima tarde de terça-feira, fechando com os números de hoje do Covid, né? 137.350 brasileiros que perderam a vida, o nosso sentimento a todos eles, 4.560.000 contaminados e uma conta absurda. Os Estados Unidos chegam aos 200 mil americanos mortos pelo Covid. Se a gente fizer uma conta aí que na Guerra do Vietnã, que durou 10 anos, né? A Guerra do Vietnã durou 10 anos. E lá, 45 mil americanos perderam a vida. Imagine o resultado dessa pandemia. Muito grande. Então, todo cuidado é pouco. As máscaras estão por aqui, álcool também. E a gente abre o programa com o Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi, presidente da Prodesan. Antônio Carlos, um prazer tê-lo aqui. Prazer, obrigado pelo convite. Rafael de Paula, nosso advogado, né, já faz parte da mesa aqui, na sua frequência, muito agradável aqui. Boa tarde, Rafael. Obrigado, Altair. Boa advogado, tarde. doutor Rafael, né? Vou colocar. Obrigado, Altair. Boa tarde, Fifi. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, telespectador. E o jornalista, nosso amigo também, Aldo Neto. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Altair, doutor Rafael, ao Antônio, o Fifi, e um boa tarde especial para o telespectador e os companheiros aí de produção que estão fora da câmera trabalhando. Olha, eu vou abrir o programa de hoje, e não poderia ser diferente, falando aí dessa reunião da ONU, que aconteceu há pouco, né, está acontecendo, e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, né, fez a abertura desse encontro, e também o Trump falou em seguida, e o Trump já matou a pau lá com o presidente chinês, dizendo do vírus chinês, né? E a coisa ficou assim, dizendo que nos Estados Unidos não há sangue. Voltando para o brasileiro Jair Bolsonaro, Fifi, ele disse que aqui a culpa não é dele não, que ele deu toda a assistência, não vou negar que ele tenha colocado aí o dinheiro para os estados, mas tirou a culpa dele dizendo, olha, eu passei para os governadores aí, era a incumbência dos governadores. Já viu o pronunciamento dele?
Eu não ouvi, Não. mas eu tenho ouvido, de hoje não, mas eu tenho ouvido pronunciamentos do presidente, que a gente percebe que falta uma liderança, né? Falta um condutor desse processo. E quando você não tem o exemplo de cima, você não pode exigir o reflexo na base. Então, muito do que a população pratica hoje é exemplo do que ela viu na mídia, do comportamento do presidente. O presidente poderia ter marcado um posicionamento de estadista muito forte. O recurso, que era o principal, ele disponibilizou. Mas o exemplo do comportamento ele não praticou. E ele entrou numa toada de briga política para discutir 2022. Isso é um absurdo. A gente está no segundo ano do mandato dos governadores e do presidente. Eles discutem 2022 ignorando os problemas da população. Então, eu acho que ele tem sim responsabilidade, não só ele, como muitos governadores e muitos prefeitos que, em virtude da eleição desse ano, flexibilizaram antes da hora. E aí você começa a ter problema refletindo na população. Fora isso tudo, a população brasileira não tem, por hábito, uma educação tão privilegiada, né? Você tem comportamentos totalmente inadequados em outros segmentos, não precisa ser só da Covid. Você pega o que vem ocorrendo na região agora, de furtos de cabos de energia elétrica. Constante isso acontece, constante. Isso sai do bolso de quem? Do contribuinte. A prefeitura não fabrica dinheiro nem produz, ela administra, ela faz gestão. Então a população precisa entender que depredar patrimônio público é gastar dinheiro 2 vezes de um tributo arrecadado. Olha, o presidente, na realidade, ele não falou só disso, não. Ele falou que, o Fifi colocou aqui, que ele realmente disponibilizou o que tinha que disponibilizar, né? O dinheiro, isso veio, mas o povo brasileiro esperava um líder, né? Queria ver aquela figura do presidente liderando o país e não repassando, olha, o dinheiro está aqui, vocês façam aí, cada um faz o que quer. Não é bem assim, a gente tem que ter um líder. Mas não é só isso, não. Lá também ele disse, o Rafael, de que o Brasil é um exemplo, né, de país que cuida da natureza, do meio ambiente. Eu assisti. Você viu o discurso? Eu assisti o discurso do presidente da República. Em relação à questão do Covid, ele adotou um discurso padronizado que, no meu ponto de vista, não corresponde à verdade, de que o Supremo Tribunal disse que a responsabilidade era dos governadores, e não foi isso que aconteceu. O Supremo Tribunal, dentro da Constituição brasileira, existe a previsão de que cabe privativamente à União decretar o estado de sítio, o estado de calamidade pública e declarar guerra. Então, foi declarada a calamidade pública e, portanto, o presidente entendia que era atribuição do Executivo Federal exclusivamente fazer a gestão de toda a política de enfrentamento ao coronavírus. O que o Supremo Tribunal disse foi, não, os municípios têm autonomia, os estados têm autonomia de acordo com as suas realidades locais e a Presidência da República também pode colaborar, mas não cabe exclusivamente a ela. A declaração do Supremo Tribunal de que não caberia simples e puramente ao Executivo Federal fez com que ele levasse ao seu público, levasse ao seu eleitorado, as pessoas que têm uma confiança muito grande no Presidente da República, a notícia de que o Supremo tirou o poder dele, de que o alijou de qualquer possibilidade de trabalhar com isso, o que não é verdade. Então, hoje, no discurso que ele fez, o Brasil sendo a nação que inaugura o discurso da Assembleia Geral da ONU, ele disse que, por decisão judicial, coube a outras autoridades fazer a gestão. Não concordo com isso. Com relação ao meio ambiente, eu concordo em partes com o que disse o presidente da República, porque acredito que a legislação brasileira seja eficiente na proteção ao meio ambiente. A nossa legislação, ela é adequada. O problema está precisamente na fiscalização, que ao que tudo indica, né, existe uma fumaça aí no sentido de que o governo federal tem tentado fechar os olhos para os desmatamentos ilegais, que não são esses, que não são essas queimadas que ocorrem naturalmente, mas sim os desmatamentos ilegais. Tanto é que o chefe de fiscalização foi afastado,
o presidente do Instituto que promovia essa fiscalização para o Ministério do Meio Ambiente foi exonerado e saiu dizendo na mídia que ele era reprimido no sentido de promover as fiscalizações. Então o problema está aí. O problema não está na legislação, o problema está no governo federal tentar fazer vistas grossas fazer cumprir a lei. Com a intenção de fazer com que uma coisa se confunda com a outra do mesmo jeito como tenta fazer em relação ao coronavírus. É verdade, porém, só para finalizar a fala sobre o meio ambiente, que existe um assédio internacional pelas riquezas do Brasil. E nós não podemos ser ingênuos de achar que o mundo é bonzinho e o presidente é o lobo mau. Nós temos a nossa soberania para defender, nós temos 60% da floresta amazônica, que está dividida em 9 países, e nós temos que defender o que é nosso. Bom, o Aldo, o Brasil, só para apimentar aqui, o presidente disse que o Brasil ele é um exemplo em preservação e que, segundo palavras dele, o Brasil é alvo de campanha de desinformação sobre queimadas que estão fazendo, o mundo está fazendo, e alguns maus brasileiros e parte da imprensa brasileira é que está fazendo essa desinformação, está dando essa desinformação. Olha, Altair, estava ouvindo atentamente o Fifi falar, doutor Rafael. Primeiro, parabenizar o Fifi, que impressionante a capacidade dele de resumir a situação de uma forma didática, educada, porque ele difícil resumir de forma educada, e ele foi perfeito. O grande problema, eu só quero discordar do Fifi num ponto. Nós temos uma liderança. O Jair Bolsonaro é uma liderança. A maioria da população é como ele. Não adianta a gente se iludir, porque nós somos formadores de opinião, tivemos o privilégio, porque nesse país é um privilégio de ter educação, de achar que nós somos maioria. Nós não somos maioria. A maioria do país é como ele. É muito mais fácil você desinformar quem não sabe se informar, quem não tem cultura e educação, do que você informar. É muito mais fácil. O doutor Rafael foi preciso na questão do coronavírus. Ele tinha obrigação, mas o que é muito mais fácil? Não. O problema é dos prefeitos e dos governadores. E não é isso. Agora, a gente viu na confusão lá que o ex-ministro Moro criou, o nosso ministro do Ambiente fala, vamos aproveitar o coronavírus, abrir a porteira e... Tocar boiada. E tocar boiada. Aí ele vai me dizer que é desinformação. O ministro do meio ambiente dele, do Partido Novo, agora diz que não é mais, do novo da política, queria aproveitar para abrir a porteira e passar a boiada. E esse mesmo presidente, que é a cara do nosso país, isso a gente precisa entender, que o brasileiro é desse jeito, o Fifi falou isso, até com propriedade. Disse o que você ainda não tocou no assunto, que o próximo membro do STF, esse mesmo STF que ele acusa de ter tirado o poder dele, vai ser nomeado se for tomar cerveja com ele. Eu estou dizendo tudo isso por quê? É para a população entender de uma vez por todas que não tem muita diferença dele por Lula. A única diferença é, ele é louco o suficiente para falar o tipo de política que ele faz claramente para as pessoas. É só isso. Olha, eu vou voltar aqui no coronavírus para dizer o seguinte, na Santos mais que dobrou aí nos últimos dias, né, a alta de mortes de internação foi um aumento aí de 157%, é manchete hoje da tribuna, todos podem confirmar. Fifi, você viu nos últimos 7 dias, né, devido ao feriado aí, nós mais que dobramos aí. A população achou que, ou acha ainda, né, achou uma palavra que ainda é. Acha que a coisa está mansa e não está, né? Muito pelo contrário. O vírus está latente, está circulando. Tem os números em Santos que são interessantes. Por exemplo, a taxa em UTIs, ela está na ordem de 31%, o boletim de ontem. A taxa de óbitos em relação aos contaminados, ela está em 3,07, que ela está abaixo da média nacional e a média do estado de São Paulo. O número de óbitos nos últimos 3 dias foi 0, mas
essas taxas estão todas interessantes quando ela não entra na tua família. Se entrar no ente da tua família, ela dá 100%. Então, o que a gente precisa entender é que o distanciamento é necessário, a máscara é necessária, as pessoas vão ter que continuar convivendo com isso por um bom tempo. Não existe perspectiva de abertura de nada na plenitude. Por exemplo, como é que vai ser o Réveillon desse ano? Será que vai ter? Vai ter o dia 31, mas o Réveillon eu não sei como é que vai ser. Carnaval do ano que vem. Então, são algumas coisas que as pessoas se preocupam e discutem, e os segmentos também, o segmento de turismo é um extremamente afetado, mas o momento ainda é de prudência, é de planejamento, principalmente planejamento. Acho que, por exemplo, o setor de saúde deveria estar fazendo estudos individuais, não é nem por cidade, é por estabelecimento de ensino, para ver característica de cada estabelecimento, de que forma que flexibiliza cada estabelecimento, porque a regra não pode ser a mesma. Você tem, por exemplo, a gente está o estúdio da TV está numa instituição que foi construída para ser escola. O distanciamento é completamente diferente de uma escola que foi adaptada numa antiga residência. Então, essas análises elas têm que ser feitas individualmente, porque uma perspectiva vai ter que ter. Não vai dar para a gente conviver com isso por muito tempo. A prudência ela é necessária continuar sendo estabelecida, mas a perspectiva de continuidade das nossas vidas, ela vai ter que ser feita em cima de planejamento. Pois não, Aldo. Fifi foi de novo perfeito, mas eu queria complementar com uma coisa que é importante a população ter consciência. Nós estamos abaixo da média tudo porque a Prefeitura de Santos está gastando muito, e com razão, isso não é uma crítica, com o leito que abriu em hospital particular para isso. A testagem, uma das maiores do Brasil, a maior do Brasil. Testagem demais. E está gastando muito para manter essa média. Aí a gente vê, é claro, o prefeito tem que começar porque as pessoas não têm que pagar pelos erros das outras. Aí flexibiliza a praia. A gente vê o que acontece. Um bando de gente sem educação, sem máscara, aglomerado. Aí o que acontece? Aumenta o número. Aí uma perspectiva de diminuir um gasto, fechar um hospital de campanha, você não pode. Por quê? Porque é um risco. Por quê? Porque a população se comporta errado. Então, a gente tem que tomar essa consciência que não dá para cobrar. Dá para cobrar do poder público planejamento e ação. E tem tido. Isso não pode se discutir, principalmente prefeitura e governo do estado. Se discute talvez um critério ou outro, mas planejamento tem tido. O que não tem tido é a consciência da população. Por quê? Volta ao que falamos antes. Não tem educação, não tem cultura, o universo gira no próprio umbigo e, enquanto isso, estão todo mundo pagando um privilégio de alguns. Rafael, quer falar alguma coisa nesse sentido ou posso ir para o intervalo? Os números que foram colocados na tribuna são equivalentes aos que estavam na Folha hoje. A conta é exatamente a mesma no estado de São Paulo. O feriado trouxe... A gente já havia conversado sobre isso. O feriado vai trazer consequências. E trouxe consequências para o Santista e para o restante do estado de São Paulo. Não podia ser diferente. E é bom as pessoas ficarem atentas aí, né, nessa coisa da vacina, porque muita gente fala, a vacina está pronta, vai sair a vacina, não vai ter problema nenhum, né? E a gente pode sair um pouquinho mais, não pode não. Lembrar aqui, eu vou lembrar que o meu amigo... Tá aí, deixa eu só colocar uma coisa que você colocou, foi muito importante. Vou fazer duas perguntas para você. Câncer tem cura? Há quantos anos a gente vive com câncer? Não, né? AIDS tem cura? AIDS tem cura, mais ou menos isso. Agora, o meu querido amigo Edgar, né, o Edgar Boturão, que está afastado, e não vou colocar mais uma vez aqui, o Edgar está afastado do programa porque a lei eleitoral não permite que candidatos continuem apresentando programas de rádio e televisão. Então, por esse motivo, o Edgar Boturão está afastado, porque ele é pré-candidato, né, à Câmara de São Vicente, à Câmara de Vereadores, mas ele me mandou de aqui... Santos, hein? De Santos. De Santos. É que você tem uma ligação... Eu falei São Vicente? Ligação afetiva. Eu falei isso? Falou. Me perdoe, pelo amor de Deus. Me perdoe aqui. Me perdoe.
É que eu fui vereador em São Vicente, a hora que eu falo de Câmara, é remetido verdade. automaticamente aos problemas que ele vai enfrentar e vai ver o quanto que é bom. Quantos paus faz uma canoa, né? E principalmente quando você é presidente. Meu amigo, aí tinha 21, eram 21 vereadores, 20 pedindo. 20 pedindo, é pior do que, né, qualquer coisa. Mas, me desculpe, me perdoe aqui, Voturão, é a Câmara de Santos. E ele me lembra aqui que nos finais de semana as pessoas estão descendo e vão continuar descendo para Santos, porque avião para ir para o Nordeste está muito caro, poucos voos, e a Baixada Santista, praias belíssimas, Santos com praias belíssimas, o Guarujá, a Praia Grande, não é? Todo o litoral sul e litoral norte, e a Baixada Santista muito perto, não é? Você vem de carro, 200, 300, 400, no máximo 500 quilômetros, você vem de qualquer parte do estado de São Paulo, do Paraná, do sul de Minas Gerais, né? Vem para Santos. Então, vão continuar vindo as pessoas aqui. Agora, as pessoas têm que ter discernimento, né? Tem que ter responsabilidade. Se não estão preocupadas consigo mesmo, se preocupe com o outro, né? Vamos para o intervalo e na volta a gente vai falar de coisas boas. Vamos falar um pouquinho aqui, falar com o Fifi aqui da nova rodoviária de Santos, né? A reforma aí que está muito bonita. Volto já já. Estamos de volta no Ponto de Vista nesta terça-feira, para mim não trocar mais as bolas aqui. Hein, Aldo? É complicado, né? De vez em quando a gente troca tudo. Mas, sabe uma coisa, brincando aqui, mas às vezes as nossas fronteiras, ô Fifi, né? Elas se misturam, né? São. Em alguns locais aí. São conurbadas, né? Conurbadas. Olha, tem ali na Vila São Jorge, na divisa Santos-São Vicente, e tem aquela avenida, né? E uma vez eu estava ali, rapaz, e eu estava parado num local, quero dizer aqui a verdade, que não podia parar, e um amarelinho, não lembro mais se era amarelinho ou marronzinho, ele parou do outro lado e falou, ó, aí é proibido. Eu falei, mas eu estou do outro lado da rua aqui, eu estou numa outra cidade aqui. Mas você sabe como é que é? Porque é uma calçada ali, um canteiro de meio metro que separa uma Tem uma cidade da escola outra. estadual no A meio. Mas, e depois você continua e vai até no canalzinho ali. A gente estamos todos na Ilha de São Vicente. Isso, na Ilha de São Normal. Vicente. Tá certo. Obrigado, Aldo. Nada como... né? Gente, a nova rodoviária de Santos está quase pronta e no sábado, segundo o Fifi, ela será entregue à população, né? Ajudou bastante essa reforma aí para coibir um pouco as pessoas, ou Vivi, ou não atrapalhou? Não, ajudou muito. Ajudou muito. Muito, porque essa obra Queria que você falasse um pouquinho dessa obra. A Prodesan fez o projeto e gestão. Sim, projeto Fiscalização. do Departamento de Arquitetura da Prodesan, É. fiscalização do Departamento de Engenharia da Prodesan. Ajudou muito, porque essa obra levou 5 meses para ficar pronta. Que maravilha. E a rodoviária, para vocês terem ideia do que acontecia e vai voltar a acontecer, ela tem 4.500 passageiros dia. Durante a pandemia, ela teve 100 passageiros 100 dia. 100 passageiros dia. Então, a rodoviária ficou totalmente à disposição Que maravilha. da gente para que a gente pudesse abrir N frentes para Tem fazer mares a que obra. vem para bem, né? nesse caso foi... Nesse caso de não foi receber o turismo, não foi receber, ganho, né? Foi um ganho. É. E a rodoviária muda totalmente a concepção. Ela é totalmente climatizada agora, ar-condicionado central. O piso, que era mosaico português, para quem não tem familiaridade, mosaico português é aquela pedrinha que faz a calçada da orla da praia. É todo em granito agora, totalmente fechada em vidro temperado, acessibilidade plena, câmeras de monitoramento, quer dizer... Segurança. Segurança. A gente estuda ainda colocar um detalhamento nas câmeras ao longo do uso da rodoviária, que vai poder medir a temperatura das pessoas, fazer leitura facial para ver se a pessoa tem alguma procura da justiça. Isso daí tem no aeroporto de Brasília e no estádio do Corinthians, em São Paulo. Então, esse Tem no pacote... estádio do Corinthians? No estádio do Corinthians tem. Não vai me dizer que não entra ninguém. Mas tá funcionando? Tá acesso lá é funcionando. complicado. Aí o meu amigo lá, tá funcionando lá? Eu não sei, eu não sei. Mas, Brincadeira, hein? Mas é uma nova rodoviária totalmente preparada para o santista, para o turista, precisava. Era uma demanda de muitos anos, a rodoviária do final da década de 60, início da década de 70, o governo do ex-prefeito Silvio Fernandes Lopes, a conclusão no general Clóvis de Bandeira Brasil, enfim, uma série de demandas reprimidas que precisavam ser atualizadas e foram contempladas nesse projeto. Ela aumentou ali o
A área? Não. Foi só remodelada, Foi só mas remodelada, dentro do físico já existia. E por que não aumentou? Não aumentou porque não existe essa demanda, não existe essa necessidade. Já era o tamanho suficiente para a nossa pra demanda. Quem faz o gerenciamento da operação da rodoviária é a CT, e a CT tem estudos que demonstram que a rodoviária não tem necessidade de aumento da sua área. Ela precisava ser reorganizada, né? Isso foi feito. Agora, o que a gente espera é uma utilização adequada, né? No começo do programa eu falei, por exemplo, da falta de vínculo de partes da população com o patrimônio público. E a gente espera que isso não ocorra na rodoviária. Vai ser muito ruim. Ela é toda climatizada? Totalmente Fechada. climatizada Então, e quer dizer, totalmente fechada. porta fechada, então? Acesso com porta com sensor de presença. Sim. As pessoas não... Vidro. Antigamente você tinha N acessos na rodoviária. Hoje, não agora, não mais. Não. Agora você vai ter um único acesso. Isso pela segurança é maravilhoso, né? É maravilhoso que você controla. Controla. Por exemplo, você tinha acesso pelos terminais dos ônibus. Também não tem mais. Ônibus. Não tem mais, tem portões. Então, não tem como o cidadão entrar que não seja visto. Mas assim mesmo o cara tem que ter o uso adequado. Não é que era uma coisa desorganizada, é que não tinha como organizar, né? Porque era muito... Era uma coisa desorganizada. Não, porque era eu entrava ruim. de todo lado. Você vinha pela lateral, entrava. Tava você ruim, descia, tava ruim. entrava. Tava quer dizer, feia a coisa. Não, tava feia, tava né? feia. Era parte de um projeto arquitetônico. É um projeto que não pensou nisso, né? Década de 60. Você não pensou pensado. nisso, né? Você tinha, a rodoviária, o que ela era? Ela era um grande galpão que parava os ônibus. Resumindo, era isso. Você só tinha pensar, quantos santistas tinham em 60? Não, diferente. Você tinha uma estrutura de pré-moldados com uma cobertura. Isso. Hoje não, você tem a mesma estrutura, a mesma cobertura, mas você tem forro. Você não tem mais o contato com a telha. Com a telha. Você tem um forro que vai te dar uma condição térmica diferenciada. Você tem o fechamento, você tem a acessibilidade, você tem o monitoramento, você tem a climatização. Mas quando o passageiro, o público, né, o usuário vê um negócio bonito, é como entrar no metrô, né? Eu acho que você fica até sem jeito de jogar um papel no chão, fica intimidado, né? Fica intimidado, Até fica não. porque o papel que você joga agora vai aparecer. Não, pois é, e pode dar multa, inclusive pode dar multa, viu? Altair, inclusive, o projeto foi apresentado, nós pautamos na Comissão Municipal de Transportes, o projeto foi apresentado e impressionou a todos os conselheiros. Vão ter clarabóias, né? Vai ter mesmo posto avançado da PM e guarda lá? Tem Como um posto próximo ao banheiro da Guarda Municipal e na entrada da rodoviária tem um posto da Secretaria de Turismo. Sempre foi uma demanda nossa, né? Tudo bem que não tinham números ali de violência, aquela violência latente, muito mesmo, latente, né? Só que os furtos aconteciam. Aconteciam alguns furtos e as pessoas se sentiam intimidadas pela frequência que existia ali. E um dos problemas foi resolvido com a arquitetura, que é fechar o entorno para que a entrada seja realmente vigiada. Então eu acho que além de toda a questão estética, que é super importante, que faz com que Santos seja um lugar mais atrativo para o turista, o próprio santista vai se sentir mais seguro utilizando essa rodoviária e vai se sentir mais confortável enquanto estiver ali aguardando para o seu embarque. O cara, para acessar o ônibus, não tinha local de espera. Ele ia direto lá para a plataforma dos ônibus e ficava ali em qualquer lugar. Tinha meia dúzia de cadeira e olha lá. Você tem uma área de embarque e desembarque. Você tem monitores que vão te anunciar a partida dos ônibus, a chegada dos ônibus, padrão de aeroporto. Você tem uma comunicação sonora adequada, enfim, ela está atendendo todas as normas da NTT de forma que você tenha conforto para o usuário da rodoviária de Santos. As baias continuam no mesmo local? Tudo elas igual. continuam, elas foram alongadas. Elas foram alongadas para que você pudesse ter uma proteção total do ônibus. Por exemplo, anteriormente você ia tirar a tua bagagem do ônibus, se estivesse chovendo, você ficava na chuva. Agora já então foi feita uma cobertura aeroespacial complementando o ônibus todo aí. Isso. Aldo, a sua intervenção é importante, Aldo. Eu vi que você está aí prestando atenção. Claro. Deve vir alguma coisa aí. Porque eu sou usuário da rodoviária, eu devo dirigir. Fifi, se prepara aí. É realmente uma obra que era necessária, importante. Tenho certeza que vai agradar todo mundo. E o principal, né? A gente Santos é uma cidade turística, né? A gente tem que receber bem o nosso turista. E na época que a rodoviária foi feita... A gente só não quer receber agora, né? Não, agora não. Agora a gente pede para as pessoas não virem à praia. Sendo do interior, pelo amor de Deus, agora não é hora, vai. Né? Vamos colocar Mas somos.
E na época que ela foi, inclusive, pensada e projetada, ainda a demanda era mais centro do que mesmo praia nossa. Começou naquela época a virar praia. Então, ainda tem essa questão, mas logisticamente está no pé da estrada. E isso é perfeito. E a obra é necessária, a questão de segurança é necessária. E já fica o alerta aí para os nossos amigos do partido mais organizado do Brasil. Que vai ter reconhecimento. Não peguem ônibus para fugir de Santos. Não adianta, vai ser pego aqui. Vai ser pego aqui. Agora, se a Cadeia Velha tivesse um uso turístico mais interessante, aquele ambiente todo seria transformado, não é verdade? A Cadeia Velha é domínio do governo do Estado. Sim. Né? Na frente da Cadeia Velha, no alinhamento com o Amador Bueno, passa o VLT, a segunda linha do VLT. Automaticamente você vai ter uma utilização diferenciada daquele espaço, mas realmente o entorno daquele espaço ainda carece de ocupação adequada. Você tem ali a Secretaria de Educação, ao lado da rodoviária, e mais nada. Tem alguns comércios que servem mais a localidade, o usuário daquela localidade, mas você precisa realmente de um atrativo diferenciado. Ô, Fifi, eu estou recebendo aqui... que ali a população que vive próximo ali é uma população de baixa renda, uma população aberta a receber gente que não cumpre muito bem a lei. Né? Fifi, tem um amigo meu que está preocupado aqui, ele perguntando o seguinte, vamos continuar lá as lojas de souvenirs, aquelas lojinhas e tal, e principalmente bares, lanchonetes, ele gosta de tomar uma geladinha de vez em quando. Foi feita uma praça de alimentação. Que maravilha. Com lanchonetes, elas estão todas segregadas no mesmo espaço. E ali vão ter as mesas, cadeiras, para as pessoas poderem sentar e com tranquilidade aguardar a chegada dos ônibus. Só espero que não seja preço do aeroporto, porque eu vou te contar, cafezinho e pão de queijo em aeroporto é um negócio, né? Não é? Não dá. Você leva a garrafa de... Vai viajar, leva a garrafa de café. A rodoviária está com o padrão do aeroporto, agora o preço tem que ser padrão de rodoviária. Isso eu ia te perguntar, o padrão agora é de aeroporto, você falou aí, padrão aeroporto, mas o cafezinho e o pão de queijo, segundo o Fifi, não é o padrão do aeroporto, porque se viajar hoje, você leva uma garrafa de café, porque se for tomar café no aeroporto, você cai duro, cara. Eu... fui tomar um café e desavisado, Starbucks. Rapaz, se não fosse a Tainá, eu tinha brigado. Não é possível, né? As pessoas abusam, né? Existe abuso nesse país aqui. Você foi tomar, não é café, Starbucks, é diferente. Então, é o nome. Ô Fifi, fala um pouquinho, essa obra foi custeada pelo município? Essa obra foi um trinque, o município não colocou nenhum recurso na obra, e o trinque é uma compensação de algum investidor que tenha uma obra de impacto executada no Faz uma troca, uma permuta. Isso, uma obra de aproximadamente 9 milhões de reais. Quem pagou foi a Alrumo Logística e foi a forma que nós encontramos de... Mas essa é uma forma inteligente dos governantes, né, que não tem dinheiro, fazer reformas, construir algumas coisas nas suas cidades. E rápido. E rápido, não é? Porque existe um empresário que tem interesse em alguma coisa, né? Então ele troca com o município. Olha, eu troco aqui, é claro que a gente está falando aqui em negócio, não é negociata, né, Fifi? A gente, em negócio, existe em troca. Uma legislação que subsidia todo esse procedimento. Tudo isso passando pela Câmara, aprovação dos senhores vereadores, em todos os órgãos ambientais possíveis. E isso é uma política pública, né, e privado caminhando juntos, né? É que o Estatuto das Cidades permite, né? Permite. É uma lei federal que permite. Não, e muito inteligente, é muito bom fazer isso, né? Os prefeitos deveriam fazer mais esse tipo de coisa. O que ocorre, Altair, é que os municípios no Brasil, de uma forma geral, eles têm para investimento algo em torno de 5%. É muito baixo. Você tem o dinheiro todo imobilizado em verbas vinculadas, que são educação e saúde. Para quem está ouvindo em casa, isso é muito importante. As pessoas falam, por que não faz, por que não constrói? Óbvio, o Fifi está colocando aqui. Investimento mesmo em cidade, 5%, Fifi. O resto fica. Onde é que fica o resto? Vamos lá, quer ver? Verba vinculada, você tem educação, 25%. Você tem a saúde, no mínimo 15%. Santos já deu 40%. Mais de 25% na educação e quase 30% na saúde. Vê quanto é que já deu isso aí. Já deu 55%. Aí você tem 40% de salários. Funcionalismo público. Funcionalismo público. E te sobra quase nada para investir. Aí nós estamos falando aí de um investimento de 5%. 5%. Parece que a gente está falando bobagem ou brincadeira e não é isso, né? O investimento mesmo físico, 5%. O Fifi explicou muito bem. E aí é aquilo que a gente cansa de debater
em programa de televisão e a população não entende pelo difícil. É o tal do pacto federativo. Fala assim, o povo não sabe. Não sabe o que é o Pacto É a Federativo. divisão do que de imposto vai para cada lugar. A maior parte vai para o governo Federal. federal. E não retorna. Que, segundo o presidente, não tem responsabilidade em nada. A responsabilidade é do governo do estado e da prefeitura. Aí, o que acontece? Vai repassando a cobrança. Aí chega naquele cara, nós vamos reeleger agora, é o coitadinho do vereador, que tem que ouvir todo mundo e resolver o problema de todo mundo e obrigações que não é dele. Aí repassa para o coitado do prefeito, que não tem orçamento. E aqui no nosso país, a gente passa por um processo que é aquela história, né? Para não falar o português caro que não podemos falar essa hora, tira a seringa do meu, repassa para o outro. Porque a saúde foi municipalizada nos anos 80. A educação foi também. municipalizada nos anos 90. Nos anos 2000, começou ainda, não terminou, a municipalização da segurança pública. Porque até então não existia obrigação da prefeitura da Guarda cuidar Municipal, de essa segurança coisa. pública. Aí criou-se a Guarda Municipal, aí foi aumentando a cobrança no prefeito da segurança pública, criou-se. E aí vai. Só que dá mais recursos que é bom, nada. Fica lá. Só para ir para o intervalo aqui, a gente pode voltar depois falar de mais obras aqui. Só que o Valdomiro Trento, ele está perguntando aqui, Fifi, para você, sobre as dívidas da Prodesan e qual o quadro de funcionários hoje. Pode responder para o Valdomiro. É o Valdomiro Trento. A Prodesan hoje tem um passivo de 340 milhões de reais. Desses 340 milhões de reais, 240 milhões é a prefeitura credora. Então, o maior acionista da Prodesan é a prefeitura, 99,8%. Então, a Prodesan tem patrimônios, por exemplo, a rodoviária é patrimônio da Prodesan, a usina de asfalto é patrimônio da Prodesan, o terreno da Rangel Pestana, que está alugado para a Terracom, é da Prodesan, o prédio onde a Prodesan funciona é próprio, né? É próprio, o terreno do lado é próprio. Então, esse encontro de contas com a prefeitura não é difícil. Até porque 160 milhões da dívida Prodesan-prefeitura, a prefeitura já assumiu. Se você for no... São 90 e quanto? 90 aí? Você tem 230 Prodesan com prefeitura. 160 você tira, porque a prefeitura já assumiu perante o INSS. Tá. Isso foi no governo do Beto Mansur. Ele assumiu o INSS da Prodesan, da CET e da Coab. E da CSTC. Então cai isso para 200 e pouco. Cai para 90 milhões de reais. Dos 90 milhões de reais, a gente tem uma dívida com o PASEP e COFINS, que estamos discutindo, e um financiamento de INSS. Dívida com fornecedor é zero, dívida com funcionários é zero. Então, é uma empresa... O número de funcionários hoje está... Na ordem de 1.000 funcionários. Hoje? Hoje, porque a gente tem um serviço muito forte na limpeza... a limpeza hospitalar. Desculpa, Todas as limpeza unidades urbana de não, saúde limpeza do urbana. são limpas pela Prodesan. Todas as redes e galerias de águas pluviais limpas pela Prodesan. Tapa-buraco Prodesan. TI, serviço... Águas pluviais todas são da Prodesan? Todas. Limpeza da Prodesan. Serviço de tecnologia da informação Prodesan. Projetos com a prefeitura da mesma forma. Alguns acompanhamentos de obras, por exemplo, a Prodesan nesse momento acompanha a obra da rodoviária, a Escola do Caruara e a reforma, a Escola do Caruara é uma escola nova, e a reforma do Colégio Santista. Então tem uma série de serviços desenvolvidos pela Prodesan. Desses 1.000 funcionários, a gente pode falar que 700 são braçais e 300 são administrativos. Pois não, Rafael? Me acendeu uma luz aqui, Fifi, você falando dessas dívidas da Prodesan com tributos federais, que nas semanas passadas a gente comentou o absurdo que é o esforço político que foi promovido para que a União abrisse mão de receitas para igrejas que transformaram-se em negócios. É uma injustiça ver a Prodesan, que presta um serviço tão relevante para Santos, ser apertada com os mesmos tributos federais e não receber o mesmo tratamento. Não, e um outro absurdo é o seguinte, como é que você resolve uma empresa se ela tem déficit? Você enxuga. A legislação federal não permite. Uma empresa de economia pública, economia mista, pública-privada, ela não pode demitir. Esse assunto está sendo discutido no Supremo e não tem um parecer há muitos anos. Como é que você resolve uma situação dessa? Você tem que continuar pagando e não contratar gente nova. Né? Bom, eu vou fazer um intervalo aqui e na volta o mesmo Valdomiro Trento aqui, a quem a gente agradece o carinho aqui da audiência, ele pergunta aqui para o Aldo, né? E pergunta não, pede para o Aldo comentar as regalias do funcionalismo e as distorções que existem, Aldo. Para você,
depois do intervalo, sem problema nenhum. Voltamos já. Não dá. Estamos de volta aqui no Ponto de Vista, né? E agradecendo pela sua audiência, desejando para você, com esse friozinho e essa chuva intermitente, aliás, ela vem mansa, mas tem causado aí alguns transtornos em muitos locais da região. Então, chuva que não para, né? Então, cuidado, a gente sempre fica pensando aqui nos morros, né? Sempre dá essa preocupação muito grande, porque essa chuvinha vai, ela não para. E a água que vai para o solo. E na Zona Noroeste também. Hã? Na Zona Noroeste também. Então, tudo. É na Zona Noroeste e tal. São Vicente, Praia Grande, todas as cidades aqui sofrem muito, porque é muita água, gente. É muita água, viu? A pergunta para você aqui do Trento é para você comentar a disparidade do funcionalismo, né? Do pagamento do que ganha o funcionário público, que ganha o privado, para você comentar as distorções, o privilégio. Fica à vontade. Vou chegar nisso, só queria antes, Valdomiro, se você me permitir, Claro. ainda na questão da Prodesan, que o Fifi explicou muito bem. A Prodesan, quando foi fundada, ela tinha, a priori, era planejar a cidade, fazer o planejamento da cidade. E tem profissionais muito bons lá para isso. Prova disso que o projeto da rodoviária nova foi feito pela Prodesan. E ao longo do tempo acabou-se levando ela para o trabalho braçal, de limpeza de rua, Fazer asfalto. gráfica, essas coisas que aos poucos acabaram alterando o que é a Prodesan. E a Prodesan, no meu entendimento, é uma empresa necessária. E hoje de trabalho braçal faz pouco, mas no meu entendimento não deveria nem fazer. Deveria sim fazer planejamento para a cidade. Teve uma época que a gente teve gestões passadas que a gente chegou a ter Secretaria de Planejamento e Prodesan. Para mim é um gasto desnecessário. Tem que estar tudo no mesmo lugar. Pacote. Quanto à sua pergunta de funcionalismo público... Não é minha, não. Não, é do Valdomiro Trento. É do Valdomiro Trento. Olha, tem mudado um pouco. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa botou o dedo nessa ferida, que o principal é as incorporações, as funções gratificadas. Aí o cara fica secretário há um tempão, aposenta com o salário de secretário, o cara entra como faxineiro, como trabalhador da carrocinha e se aposenta como secretário. Tem vários casos assim na folha. Na folha da prefeitura, de gente ganhando salários altíssimos por acúmulo de tempo. O prefeito mudou essa lei aos poucos e aprovou na Câmara, o que era mais difícil. Eu lembro que o vereador Benedito Furtado, que é um vereador que é peitudo, eu posso discordar de um monte de coisa, mas ele é peitudo. Tentou propor isso, foi peitado lá pelo funcionalismo e retirou de pauta. O prefeito conseguiu aí, de uma forma ou outra, com política, que esse é o segredo da política, conseguir resolver sem muito atrito, resolver essa questão sem muito atrito. Isso é a arte de fazer política. Isso é a questão do funcionalismo, e o Fifi coloca bem, ele não pode demitir, consequentemente, ele tem limites de cobrança, ele tem que aturar funcionário ali que talvez se acomodou na situação que fica, né? E não colabora muito com a empresa e com o município. É o mais difícil na coisa pública. E é muito fácil, a gente ouve muitas críticas de fora para os gestores nessa questão, mas é complicadíssimo. A coisa mais complicada é você administrar o funcionalismo. Aí você vê, a Prefeitura de Santos lida com 2 sindicatos, que são totalmente antagônicos. Um presidente de sindicato, eu garanto, está lá desde o governo Beto Mansur, já tem mais de 20 anos, não é isso, Fifi? Mais de 20 anos. Eu ainda critico o Fifi, porque o Fifi está mais esse período de secretário, mas o Fifi, a gente vê, é um homem preparado, capacitado, com essa cidade, resume. Então, é um cara que, se eu fosse prefeito, eu queria do meu lado, porque ele tem essa inteligência. Eu queria aproveitar, Altair, já estou abusando da fala, fazer uma pergunta séria para o Fifi. Quando é que nós vamos poder votar no Fifi? O Fifi nunca foi candidato elegível. Foi vice-prefeito, mas o vice-prefeito é chapa. Porque ele está ao longo desse período na prefeitura, já passou por várias atribuições. Na minha concepção, eu vou falar um negócio aqui que poderia é polêmico, ser candidato?
Foi o melhor presidente da história da CET, que é um dos piores cargos da cidade, se não o pior. É o cara mais xingado. É o cara mais xingado. Xinguei muitas vezes, Fifi. Proibiu estacionar no Canal 3. Caramba! No Canal 3, não é na Zona Noroeste. Então, na minha concepção, foi o melhor presidente da CET. E acho que é um cara preparado para a cidade e que deveria colocar o seu nome à disposição. E a gente só teve a chance de votar no Fifi quando ele foi eleito Papa a primeira vez. Foi por tabela. E depois não foi mais. Você queria ver o nome dele lá como candidato, né? Candidato ou a vereador ou a prefeito, tanto faz. Eu acho que seria, assim, o senhor votaria no Fifi? Precisa ver o quadro. Lá. Mas aí fala assim, você considera o Fifi um homem preparado para ser prefeito? Eu considero. Agora, o Fifi, não dá mais tempo, essa não dá mais tempo, mas pode ser para outra aí, ué. Meu tempo já foi. Agora, essa questão, deixa eu só complementar aqui, essa questão do Fifi ser secretário desde quando você está falando? Desde o primeiro ano, 97. 97. Isso é uma questão de... O secretário é um homem de confiança do prefeito. O prefeito só nomeia alguém que ele confie, ou pelo menos que ele acha que pode confiar. Tem uns que dão errado. E o cara fala, errei aqui, dei com o burro na água. Então, isso é competência e confiança. Se tem isso aí, não tem mal nenhum, muito pelo contrário, prova a sua competência. Só isso que eu queria colocar mas aqui. não é só isso, não. Mas competência e confiança. Eu acho que você tem que ter confiança na capacidade técnica do Sim, cara. Mas você não tem que gostar do cara. Competência. O cara não tem que tomar cerveja comigo para virar ministro do STF. Ele tem que ser bom advogado. Mas é o que eu coloquei, competência e confiança. Mas vamos lá, Fifi. Só dois comentários muito rápidos. A respeito da Prodesan, eu concordo com o Aldo. A Prodesan ela tem que ser uma empresa de gestão e planejamento, ponto. Em 97, quando eu assumi a Secretaria de Obras, eu fui a Curitiba, porque Curitiba é a cidade modelo em termos de planejamento no Brasil. Não tem como. E fui visitar o IPUC, que é o Estudo de Planejamento Urbano de Curitiba. E lá chegando, conversando com os caras, enfim, eu vinha da iniciativa privada, engenheiro de obras, coordenador, enfim. E quando eles souberam que eu era de Santos, o presidente do IPUC, que era o Taniguchi, que depois virou prefeito de Curitiba. Ele vira para mim e fala assim, mas o que você está fazendo aqui? Você é de Santos? Eu falei, sou. O IPUC foi espelhado na Prodesan de Santos. Quando nós criamos o IPUC em Curitiba, nós fomos aprender em Santos que era uma empresa de economia mista que fazia planejamento para a cidade. Então você vê como você perde a importância de uma empresa que foi modelo no Brasil com administrações que não foram adequadas. Que foram mal gerenciadas, né? Mal gerenciadas. Agora, um comentário rápido quanto à minha permanência no governo. Eu já fui secretário de Obras, secretário de Desenvolvimento Urbano, secretário de Infraestrutura, presidente da CET, presidente do Parque Tecnológico e presidente da Prodesan. Nesse período inteiro, eu tive uma opção. Eu vinha da iniciativa privada e eu optaria ou por continuar na vida pública ou na iniciativa privada. As duas não davam. E eu optei pela vida pública. Você esqueceu que você foi vice-prefeito, hein? Fui vice-prefeito também. Mas eu tive uma coisa que me orgulha muito e na minha biografia eu queria acrescentar mais. Eu nunca fiz um concurso público com cargo ocupado. Porque eu achava errado, que já tinha um favorecimento do cargo. Se eu fizesse concurso público, para vocês terem ideia do que eu estou dizendo, eu precisaria de 5 anos para incorporar. Eu fiquei 16 anos como secretário. Eu fiquei 3 vezes mais do que o necessário para incorporar na minha aposentadoria o salário de secretário. Eu aposento como INSS. Mas eu tenho a tranquilidade de poder falar isso para quem quiser ouvir, porque isso me traz o respeito na minha caminhada de não ter aproveitado do meu cargo público para ter um favorecimento pessoal. Eu vou passar aqui para o Rafael, antes eu quero fazer uma... Deixa eu só complementar o que você falou. Vamos lá. E tem um monte de gente aí que arrota honestidade, não sei o quê, que a hora que você pega o salário lá, meu amigo... Bom, é por isso que eu sempre coloco que essa questão de você falar assim, olha, vou começar pelo político profissional. O cara é profissional, tem que ser. Tem que ser. Quando a gente fala em político profissional, é o cara que sabe o que está fazendo e o que vai fazer. Porque se é aquela, não vou votar em político, esse cara é um profissional. O que quer dizer profissional? No meu entendimento, é ser bom, saber o que está fazendo, né? Saber o que vai fazer com uma cidade que não é dele. O prefeito não é dono da cidade. O prefeito é um gestor, é um funcionário da população que tem a caneta na mão e que pode decidir, mas que tem que fazer isso com muito discernimento. Agora, principalmente nesse momento aqui, eu queria chamar a atenção das pessoas que falam que eu não gosto de política, eu odeio política.
para de falar bobagem, né? Você que está aí falando esse tipo de coisa. Porque política a gente faz o dia inteiro. A gente faz política na cidade, em casa, na escola, no trabalho, dentro do ônibus, na rua. Política a gente faz o tempo inteiro. Se você não gosta de política, o preço do leite vai subir mais. Porque o preço do leite é política, o preço do arroz é política, o preço da passagem é política, o preço da vida é político. Para com isso, né? Vou dar de Jair Bolsonaro, hein? Você faz política na cama com a sua mulher. Faz política. Se você quiser um agradinho a mais, Você tem que fazer política. você tem que ceder. Você tem que trocar. É política também. Se você não gosta de política, amigo, você Mas tá olha, morto. e quando você não assume, quando o bom não assume o lugar, ele dá esse lugar para o ruim, para o mal, para o bandido assumir. Então, principalmente nessa época agora, nós estamos aí com a eleição municipal, né, em todo o Brasil. E aqui em Santos, em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, na sua cidade, aonde quer que você mora e esteja nos vendo agora, tem campanha para prefeito e para vereador. Analise em quem você vai votar. Tem. Mas pensa muito. Tem um monte de gente que tá assistindo falando, tem mesmo? Tem gente que não tá nem, não vou ligar, não faz isso, não vou votar em ninguém, vota. Senão você não pode reclamar, você não tem moral para reclamar depois. Não faça isso. Eu queria, Altair, fica aí. só para complementar também, Desculpa você tá dizendo que é aqui importante. tomar o tempo de vocês. Eu vou tentar resumir para não tomar muito tempo. Por exemplo, eu tenho muita pena dos vereadores, principalmente os de Santos. É o que mais apanha. Vereador de Santos ganha a metade que deveria ganhar por lei. A metade. Você entra na Câmara hoje, não tem Wi-Fi, não tem água, não tem cafezinho. O gabinete deles é do tamanho dessa mesa de distância, porque é um prédio adaptado. Os caras têm que tirar de casa. Os computadores são quase um 586, coisa de 10, 20 anos atrás. Aqui em Santos, tem lugar que não é assim, tem lugar que tem privilégio. Praia Grande é uma teta comparado com Santos. Mas aqui em Santos, o que os caras sofrem de aperto? É o primeiro a apanhar, o vereador. Primeiro a Sabe? apanhar. Rafael. Acho que a gente tem que acompanhar para poder criticar. Rafael, fique à vontade. Tema livre. Eu queria ter falado lá atrás, a gente acabou passando por vários assuntos diferentes, né? Por que não a CESERP assumir parte dessas atribuições da Prodesan? Eu queria te fazer essa pergunta, talvez uma coisa a ser pensada, né? E com relação ao interesse na política, que você fez um brilhante discurso aqui, Altair, eu não poderia deixar de me lembrar do que a gente tem falado toda semana sobre o Rio de Janeiro. Se você não se interessar por política, nós vamos nos tornar o novo Rio de Janeiro, com todos os governadores presos, indiciados. Os que não podem ir. A única que não foi presa foi a Benedita da Silva. Mas também não fez nada. Mas também não fez nada. Cuidado, não avisa. Senão vai acabar. Mesmo assim, respondeu por improbidade administrativa. Pré-candidata a prefeito do Rio de Janeiro, a Cristiane Brasil foi presa. Tá em cana. Pessoal, virou meme, olha, já veio o pacote junto, já veio o pré-candidato preso para você, né? Virou piada. Então, se você não se interessar por política, é isso que vai acontecer. Olha, o que você perguntou da CESERP? Por que não a CESERP assumir parte dessas atribuições Rafa, que não são executivas? Só uma coisa. Lá no Rio se interessaram por política, elegeram um juiz sério, honesto. Não deu certo. O cara que faz, que mata, foi lá comemorar que matou o coitadinho lá do ônibus. Não deu certo. Coitadinho também não, Aldo. Também não. Vamos falar da CESERP aqui. Porque, a CESERP foi criada em 2010, no governo Papa, dividindo a Secretaria de Obras. Aí criou a Secretaria de Infraestrutura e Edificações e a CESERP, Secretaria de Serviços Públicos. E eu acho que foi um grande erro isso. Não tinha necessidade de duas secretarias que fazem a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. A CESERP gerencia o tapa-buraco da via. A CIED gerencia a pavimentação da via. Qual o critério para você tampar um buraco ou para você pavimentar uma via? Tem que ter um critério. Então, foi um erro muito grande. O Papa errou naquela ocasião, separando a Secretaria de Obras, que tinha atribuição das duas secretarias. Então, não precisava existir CESERP. Eu acho que o setor público, cada vez mais, ele tem que passar para a gestão. O setor público fomenta desenvolvimento, fomenta economia. Ele não emprega, ele não pode ser o grande empregador. No momento que ele fica o grande empregador, ele deixa de ter dinheiro para investimento.
Se ele não tem dinheiro para investimento, ele não consegue adequar as responsabilidades que são inseridas na sua Olha como o competência. Fifi é preparado. O Tá vendo? vice-prefeito criticando o prefeito. Imagina isso 20 anos atrás. Não, mas olha, ô Fifi, para encerrar, a gente está chegando ao final do programa. O que mais que a Prodesan está, além da rodoviária que será entregue no sábado agora, a festa é no sábado? Não vai ter Quer dizer, festa. não pode, né? Não pode. pode. A gente se trai Mas, aqui rapidamente. mas a Pandemia, gente vai não tem estar festa. Esquece que eu entregando falei. A entrega é no sábado. No sábado. É. E até o final de outubro, uma escola de 1.000 metros quadrados no bairro do Caruara, na área continental. E também no mês de outubro, meados de novembro, a entrega totalmente remodelada é a escola Colégio Santista, antigo Colégio Santista. Todas as escolas de Já acabou a responsabilidade obra da, do Parque da Tecnológico? Prodesan? Já acabou. Oi? Todas as escolas são de responsabilidade da Prodesan? Não. Ficaram só essas duas. Só essas duas? Sim. Alguma coisa mais que você queira acrescentar? Não. O Aldo? Não, uma excelente notícia é o fim da obra do Parque Tecnológico lá. Concluiu a obra, está em fase para equipar o espaço. Deve ser entregue agora no mês de outubro também. E foi feito muita coisa? O Parque Tecnológico é uma obra de 7.200 metros quadrados. Ali você vai ter empresas fomentando tecnologia, startups, e empresas incubadas, as universidades. Vai ser um ambiente totalmente diferenciado para mudar o perfil socioeconômico do município de Santos. Eu não tive a oportunidade ainda de ver esse projeto, nem de passar lá, mas já me disseram que belíssimo realmente projeto. é grandioso, né? E que vai de uma importância muito grande. Bom, final do A ideia é programa. que atravessou 2 ou 3 governos. É verdade, atravessou aí. Bom, o Aldo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, querido. que agradeço. Sempre muito importante aqui, tá certo? Meu querido Rafael de Paula, mais uma vez, obrigado, Rafael. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de fala. Muito obrigado por toda a ajuda de vocês aqui. Que isso, um prazer recebê-lo aqui. E o Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi, que é o presidente da Prodesan. Muito obrigado, Que Fifi. não respondeu a minha pergunta. Qual foi? Ó, Quando é que nós vamos poder votar nele? Vai ficar isso próximo não vai programa. acontecer. Vou Pra livrar. próxima encarnação. Obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora, nesta terça-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na TV Santa Cecília em mais um Ponto de Vista. Até lá, muito obrigado.